Após recuperar uma chave capaz de desativar uma inteligência artificial que ameaça todo o mundo, Ethan Hunt, nosso agente secreto favorito, precisa convencer a presidenta dos Estados Unidos e todo o seu conselho a confiar nele. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Missão Impossível 8, o acerto final. I need you to trust me. One last time. Missão Impossível é uma das minhas franquias favoritas do cinema. Falando de ação e espionagem, então, tá lá no topo. E uma das coisas que mais me atrai nela é sua construção, feita a várias mãos. Missão Impossível começou nos anos 90 com Brian De Palma, um dos meus cineastas favoritos. Passou por John Woo, um cineasta oriental que consegue trazer umas características muito autorais para Missão Impossível. É ali, por exemplo, que todo o lado mais romântico do Ethan Hunt desabrocha. Existe também uma carga mais melodramática, mais estilizada dentro do filme. No terceiro longa chega J.J. Abrams, que traz toda uma visceralidade, um pé no chão, um vilão um pouco mais bruto e eleva a Missão Impossível a um blockbuster. Logo em sequência, Brad Bird, um cara que entende o Tom Cruise e sua força, trazendo para a franquia essa coisa que hoje a gente tanto ama, a exploração dos feitos do ator. Um ator que se coloca em risco e executa suas cenas da melhor forma possível. E então chegamos em Christopher McQuarrie, que a partir dali assume a franquia e chega aqui no que talvez seja o final. E eu fiz toda essa passada pela franquia Missão Impossível porque o acerto final é muito refém dos longas anteriores. O tempo todo ele está buscando referenciar o que já foi feito e principalmente conectar as suas histórias. O pé de coelho que apareceu em outro filme volta aqui, personagens lá do primeiro filme voltam aqui. A gente consegue perceber um pouco mais do impacto das ações do Ethan Hunt, que convenhamos é um tanto inconsequente, mas com isso também o filme perde um pouco da sua liberdade. De toda a franquia, esse é o filme mais aprisionado. E dentro dessa limitação que ele mesmo cria para si, ele também é muito bagunçado. Cara, os primeiros 20, 30 minutos desse filme é um show de expositividade, múltiplos flashbacks muito rápidos e uma série de acontecimentos um tanto quanto abruptos que são jogados para você, que é um tanto difícil absorver. Mesmo sendo um fã da franquia, tendo revisitado todos os filmes pelo menos 2 ou 3 vezes, eu levei um choque e fiquei um pouco confuso. Não necessariamente com as informações passadas, mas pela forma com que isso foi feito. O filme começa e você fala: meu Deus, onde eu tô? Isso me soa até um tanto estranho para uma contextualização. Eu entendo a necessidade de você, por esse filme, estar muito conectado com os anteriores, recapitular uma coisa ou outra, explicar uma coisa ou outra, mas uma chuva de informações nessa intensidade, nessa velocidade, não é muito legal. E aí você pode até pensar que isso é restrito ao começo do filme, e eu por um tempo também pensei isso, mas não. Por várias vezes ele sente essa necessidade de retomar aquela estrutura um tanto desconexa do começo para jogar informações na tela. Algumas até que necessárias, outras um tanto quanto redundantes. E aí a gente entra no que de fato me encantou aqui, que são os momentos onde a gente esquece a franquia.
E eu sei que é um tanto estranho falar isso, eu rasguei elogios à Missão Impossível, mas esse filme aqui cresce quando ele não depende dos antecessores. E isso vai ocorrer nas suas sequências de ação. Todas elas são irretocáveis. Christopher McQuarrie, o diretor desse filme aqui, encontrou um time ali de diretor de fotografia, de montador principalmente, que, cara, são muito, mas muito afiados. A forma com que eles criam urgência dentro das cenas é brilhante, principalmente se utilizando da montagem paralela. Essa é uma característica clássica da franquia. Enquanto um personagem resolve algo que precisa acontecer em X tempo, outro resolve outra coisa que precisa acontecer em Y tempo, e as coisas vão colidindo aos poucos. E esse filme aqui talvez seja o que eleve tudo isso ao maior nível já visto. A sequência final de ação desse filme, com os aeroplanos, a galera dentro do cofre, a galera na bomba, é de uma intensidade. Mas até para além desse momento, a sequência do submarino é outra sensacional, em paralelo com a sequência da casa em chamas. Zero críticas a isso. E aí eu repito, onde ele vai acabar me desagradando é quando ele veste essa roupa de filme de encerramento, filme-evento de uma franquia de mais de 25 anos, que eu dou aquela respirada e falo, tá bom, vamos lá, eu quero ver as homenagens, eu sou interessado por esses personagens, mas ao mesmo tempo me soa um tanto vazio. Em especial porque eu senti aqui algo que eu nunca havia sentido dentro de Missão Impossível, que foi o ego do Tom Cruise falando um pouquinho mais alto. Eu sei que ele, enquanto pessoa, deve ter suas questões, deve ser um cara que de certa forma carrega um fardo, é um ator gigantesco, que também levanta várias bandeiras relacionadas ao cinema e também fora dele. Em Missão Impossível, por mais que tivesse todo aquele marketing em torno dos seus feitos incríveis e tudo mais, eu nunca sentia que ele queria brilhar além do filme. Mas aqui, por algumas vezes, em especial em alguns discursos, isso me parece mais evidente. Pode ser que a minha visão estivesse nevoada nos outros filmes da franquia, eu não tivesse percebido isso, pelo tanto que eu gosto dos outros filmes, pode ser. Mas aqui eu destacaria esse aspecto. Por algumas vezes eu sinto que o Tom Cruise é maior que o Ethan Hunt. Assim como eu sinto que esse filme aqui não sabe explorar tão bem os seus coadjuvantes, que inclusive são muitos, são múltiplos núcleos. E por mais que eles vão ter a sua relativa importância ou até uma grande importância, os filmes anteriores também sabiam lidar melhor com eles, em especial nas interações, nas trocas, que para além de soarem orgânicas, naturais, entregavam pra gente momentos de certo respiro. Aqui esses coadjuvantes vão aparecer tanto para mover a trama, que esquecem que são seres humanos, que têm relações, que precisam trocar. Em um filme de 2 horas e 40, 2 horas e 50, não sei ao certo, não faltava tempo para isso. E aí quando ele precisa gerar uma emoção em torno da perda de um coadjuvante ou da chegada de um novo para nos surpreender, esse peso basicamente não existe ou é muito reduzido. E só para não deixar passar, existe um mérito dentro desse, entre aspas, erro do filme. Eu gosto de como ele constrói o Ethan Hunt como um grande herói, o escolhido, o salvador. Coisa que a gente já via nos filmes anteriores, ao mesmo tempo que eles negavam isso. Esse aqui não. Assume que o Ethan é o escolhido e o trata de forma ainda mais aprofundada como o grande herói. Ele é o Neo de Matrix do Missão Impossível. Ele é o Harry Potter do Missão Impossível.
Mas assim, por mais que eu esteja fazendo essa série de críticas ao filme, quanto mais eu fale dele, mais ele vai piorando um pouquinho no meu conceito, eu não posso negar que eu me diverti muito, que foi uma experiência intensa, que eu prendi a respiração junto com ele em determinados momentos, que eu vibrei em outros momentos. Eu não posso negar isso. Essa dupla, Tom Cruise e Christopher McQuarrie, conseguem fazer um cinemão de ação que é muito legal, é muito palpável. E não só pelo Tom Cruise estar lá pilotando o aeroplano, estar lá mergulhando, mas pela forma com que isso é registrado também. Existe um deslumbre, existe um encantamento, essa é a palavra. Algo que por muitas vezes eu sinto ter se perdido dentro do cinema contemporâneo, em especial nos blockbusters. É um brilho que eu via muito, por exemplo, com Spielberg nos anos 80, nos anos 90. Um brilho que eu vejo muito na franquia, por exemplo, Indiana Jones, com um destaque especial pro 3, A Última Cruzada. Inclusive, eu acho que a sequência final de ação desse filme, inclusive por todo o visual do Tom Cruise, foi uma espécie de homenagem ou referência ao Indiana Jones icônico vivido por Harrison Ford. E eu não vou me estender muito mais aqui para falar de Missão Impossível 8, o acerto final. É um bom filme, é um filme divertido, cativante, mas que sofre por essas amarras ao seu passado e principalmente por uma espécie de bagunça narrativa. É um filme que por muitas vezes se perde, tropeça nele mesmo, demora a encontrar o rumo, mas quando encontra, quando cria sequências independentes desse contexto maior, me conquista, me ganha completamente. Mas agora eu quero saber de vocês. Já assistiram ao novo Missão Impossível? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, caso já tenham assistido, e se ainda não, quais as expectativas. Hypa também esse vídeo, uma função nova que vai aparecer para você assim que você curtir. Então também já curte e compartilha, para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Manda para aquele seu amigo que está interessado em assistir o novo Missão Impossível. Manda para sua família para convencer eles a irem ao cinema. Afinal, esse é um daqueles filmes que vale muito ser visto na maior tela possível. Um forte abraço, gente. Valeu, falou e fui!